abençoe nesta manhã, que nós possamos ter mais uma manhã proveitosa, de reflexão, de meditação, sem a pretensão de querermos esgotar qualquer tipo de assunto, mas abrirmos fontes de refrescância para a nossa alma, no entendimento que a nossa consciência puder alcançar. Que nós possamos então aproveitar para meditarmos juntos, cada um de nós abrindo para a inspiração, para a busca da intuição, já que os espíritos amigos, eles conversam muito mais conosco, do que o que eu propriamente vou dizer a vocês, o que nós vamos conversar hoje. A gente cada um de nós fazemos uma conversa muito particular com o espírito amigo, que nesse momento vai nos influenciar profundamente, fazendo com que a gente reflita em nível mais adequado. Nós estamos trabalhando o autodescobrimento, uma busca interior, que é a série psicológica de Joana de Ângeles, a psicologia chamada transpessoal, que é a psicologia que transcende a realidade do ser para o contato com o semelhante, já que nós não evoluímos sozinhos e toda a nossa vida de relação é profundamente importante para o nosso progresso, nosso crescimento espiritual. Se fosse importante evoluir sozinho, com os bilhões e trilhões de mundos, de galáxias que existem no universo, Deus teria colocado cada um de nós num planeta, Colocaria cada um no planeta e teria planeta de sobra para colocar a humanidade inteira, Mas, como Deus, ele na sua sabedoria entende que é a troca de experiências que vai permitindo o crescimento espiritual nosso, então nós somos colocados em famílias. Primeiro uma família universal, depois uma família da Terra e depois uma família mais restrita, que é a nossa família consanguínea. Então vamos dar sequência ao estudo da Joana, que é sobre os transtornos comportamentais, onde ela nos falava, que toda dificuldade que se expressa no comportamento, no sentimento, tem origem nas dificuldades da própria alma, naquilo que a gente, como ser humano, construiu até hoje. A ciência refere-se à hereditariedade como um dos fatores que explicam alguns comportamentos aqui na Terra. Mas só isso não explicaria algumas distonias que existem, absurdas, no comportamento nosso, no comportamento do ser humano, principalmente em famílias onde os filhos, as pessoas são tão diferentes uma das outras, Se a hereditariedade fosse o único fator que determinasse o comportamento de alguém, então como é que nós explicaríamos as distâncias tão grandes que existem muitas vezes entre irmãos, Um é profundamente equilibrado, o outro é profundamente desequilibrado, tendo um comportamento totalmente absurdo, extremado, completamente extremado. Se fosse uma coisinha ou outra, mas não, o comportamento às vezes é extremado, denunciando que nós somos espíritos e que não viemos de corpos, Nós recebemos um corpo para poder reencarnar, mas não foi o nosso pai, não foi a nossa mãe que concebeu o nosso espírito. E nem também fomos, como as religiões pregaram durante milênios, fomos elaborados por Deus no momento da concepção, como se acreditava, Ou seja, houve a fecundação ali e Deus então cria um espírito completamente novo e provê para aquele corpo. Ao contrário, a ligação se dá e um ser eterno, que já vem de longa data, se liga àquela célula para moldá-la, e ir moldando o corpo que vai se apresentar aqui na Terra de acordo com a sua necessidade. A inteligência, as anomalias físicas, o caráter, todas as expressões comportamentais que o espírito vai ter durante toda a sua existência, provém das suas experiências passadas, da sua hereditariedade espiritual, do que nós somos como espírito, do que nós já nos fizemos como espírito. Nós estamos sofrendo uma pequena amnésia, temporária. A gente está aí com uma pequena amnésia que não deixa a gente lembrar do passado. A gente está aqui na Terra como alguém que levou uma pancadinha aí na cabeça e não se recorda do passado. Mas como a pessoa que sofre amnésia, em grande maioria das vezes, se ele sabia andar de bicicleta, mesmo com amnésia, ele anda de bicicleta. Ele não sabe porque que ele sabe, mas ele sabe. Ele sabe andar de bicicleta. Ninguém esquece de andar, ninguém esquece de comer, ninguém esquece de respirar, dos automatismos físicos, os automatismos muitas vezes emocionais, ninguém esquece. Por quê? Porque a limitação está no corpo, não está na alma.
E nós trazemos experiências de vidas anteriores que marcam profundamente a nossa vida e o nosso comportamento. E essas experiências, embora nós não nos lembramos o que é que foi que aconteceu, mas nós ficamos com os efeitos colaterais dela ou com os efeitos benévolos, se elas foram boas, né? Com aquilo que a gente fez, com aquilo como a gente se comportou. Então nós herdamos. A doutrina espírita diz ao homem: sois herdeiros de vós mesmos. E teremos que conviver conosco para a eternidade. Se tem alguém de quem a gente não pode se livrar, é da gente mesmo. Você pode se livrar temporariamente de todo mundo, mas não pode se livrar de si mesmo. No caminho você vai se encontrar, não tem acordo, né? Como a gente sempre brinca dizendo, não dá para deixar um bilhete dizendo fui, né? Deixar lá na gaveta da alma e falar fui. Não tem jeito, porque onde eu for eu vou junto. Então não tem acordo, não tem jeito. Então a gente vai sempre se reencontrando. Então nós estávamos falando na última semana que o perispírito, né, que é o corpo espiritual, modela o corpo físico, de acordo com os resgates que são indispensáveis para o seu equilíbrio. Então tudo aquilo que acontece no corpo, como principalmente os efeitos de nascimento, né, com todas as dificuldades, qualquer coisa que nós manifestemos no corpo, isso é uma informação que estava no nosso corpo espiritual. E que ao moldar esse corpo agora, presente, passou para o corpo como uma forma do espírito fazer os seus resgates. Né? Por exemplo, o suicídio, o homicídio, as mutilações que são feitas, elas acabam sendo fixadas, gravadas no corpo espiritual, os desvios morais, né? Que envolve aí os desvios da intelectualidade e de tantas outras, e o espírito, quando retorna, através do seu corpo espiritual, que grava todas as informações, né? Nós temos um corpo que não é esse corpo físico, chamado perispírito ou corpo espiritual. Nele está gravada todas as nossas vivências, estão gravadas todas as nossas vivências de todas as vidas que nós já tivemos. E tudo que está ali concorre para a moldagem do novo corpo. Então, onde existem dificuldades, é natural que o espírito, então, através do perispírito, molde problemas ali no corpo físico. Né? Alguns podem sofrer com problema na intelectualidade, outros mutilações no corpo, anomalias, deformidades. De acordo com o quê? De acordo com o que a Joana fala aqui, com a necessidade do resgate indispensável para o equilíbrio. Então, isso não é para punir ninguém, Deus não pune ninguém, não convoca ninguém a pagar coisa nenhuma e nem a sofrer coisa nenhuma. O problema é que o mal que nós fazemos ou o bem que nós fazemos fica gravado em nós, na nossa constituição espiritual, perispiritual. E isto, se for bom, os efeitos futuros serão bons. Se for ruim, os efeitos futuros serão ruins também. Serão ruins porque eles precisam de equilíbrio, nós necessitamos de equilíbrio. Então o que a gente faz? A gente acaba então, muitas vezes, comprometendo o novo corpo que vai se moldar justamente por trazermos anomalias espirituais que precisam de uma destinação. Elas precisam ser resolvidas, né? Elas precisam ser resolvidas. Então, seguindo a Joana fala, desta forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo que lhe é necessário para a evolução. Então a gente pode não gostar do corpo da gente, a gente pode, né, não gostar da nossa aparência, não gostar de algumas dificuldades que a gente trouxe, mas é o corpo necessário. Se tivesse outro, se pudesse ser diferente, com toda certeza, Deus assim teria permitido. Então, se foi permitido que nós apresentássemos aquelas condições naquele corpo, daquela forma como ele está, é porque esta é a melhor condição que nos foi propiciada para a nossa evolução. Então o espírito acaba colhendo o que planta. Então, como o Emmanuel fala, né, a sementeira é livre, mas a colheita é certa. Então, o que eu semear na minha vida, eu estou semeando na minha alma. Naturalmente, os efeitos vão se dar ao longo do tempo, ao longo das encarnações que vão se suceder. Né? Todo aquele efeito. Isso com a misericórdia divina que abranda muita coisa. Né? Às vezes a gente viria para a Terra, se fosse considerar a pena de talião, que é a pena antiga, né, da lei antiga, seguir do olho por olho, dente por dente, então seria um terrível para nós. Deus abranda, diminui o efeito do choque, né, desse choque, permitindo que muitas vezes a gente venha com muito menos do que aquilo que na verdade
nós geramos e a gente consegue resgatar isso ao longo de um tempo maior, né? E até mesmo numa vida de sacrifícios, de renúncia, de empenho, de não se revoltando, se dedicando à prática do bem, o espírito acaba se reconstruindo sem a necessidade da dor. Porque quando nós fazemos opção pelo bem, nós nos regeneramos como alma. E está lá no livro dos Espíritos, que Deus não pune a sua criatura, quer que ela se eduque. Então, à medida que a gente aproveita a reencarnação para se educar, para se melhorar, esse choque de retorno, esses efeitos negativos que porventura estejam gravados em nossa natureza, eles encontram um vazadouro, ou seja, um escoadouro que vai tirar aquela energia ruim, aquele sentimento ruim que foi gerado através do amor, que ocupa aquele lugar, né? Que ocupa aquele lugar onde havia ali um processo ruim, né? Como uma cirurgia que retira o abscesso, retira o tumor, retira aquela parte que não está boa, para que um outro tecido melhor surja no lugar, surge e cubra ali aquele lugar de novo, né? Alguém vai dizer, mas vai ficar uma cicatriz. Às vezes fica assim. O Chico Xavier falava, né? Ele dizia assim, quando ele era ofendido, quando ele era magoado, quando ele recebia calúnias, a gente não gosta, né? Que ninguém fale da gente, né? Só se for falar bem. A gente gosta, né? Nossa, você viu fulano? Ele é assim, se exaltar a gente fica todo feliz. Ah, mas se falar mal, se alguém falar um A da gente que não seja uma coisa boa, a gente se arvora, fica bravo. Quem é o fulano para falar de mim? Né? E já acha algumas coisinhas na vida dele também para falar, né? Eu falei do fulano, lá tá vendo? Fulano faz isso. Então, né? Quem é ele para falar de mim? Olha lá, tal. Então a gente não gosta, né? Mas o Chico, quando levava as marteladas, né, da vida, ele falava assim: longe de mim afastar os camartelos que me trazem dor, porque eu teria vergonha de chegar no mundo espiritual e ver os verdadeiros anjos de Deus, os homens bons, referto de cicatrizes pelo bem que fizeram, e eu chegar lá de pele limpa, sem nada. Eu ficaria envergonhado. Então ele falou, então eu não me importo com os camartelos, ou seja, com as pancadas, né? Então a gente precisa aprender a acolher, a absorver as coisas e a lembrar que nós não somos seres perfeitos, estamos evoluindo, melhorando. E por conta das nossas enfermidades morais, nós já ferimos muita gente, nós já fizemos muitas coisas que não foram devidas, principalmente no nosso passado, né? Fala, mas nessa vida eu não fiz nada e eu só levo bordoada. Ora, quando nós falamos de vida, não podemos falar de uma encarnação, estamos falando do tempo. A vida não foi elaborada agora, nós já tivemos muitas encarnações. Então pode ser que a dor que eu esteja experimentando agora, o constrangimento, seja o efeito de um mal que eu criei lá 200, 300, 400 anos atrás. Então a resignação não é conformação. Tá bom, então tem que ser assim, então que seja, que Deus, né, pode bater. Não é assim. No Evangelho está dizendo que não é preciso que o homem apresente o pescoço benevolentemente ao inimigo para que ele possa cortar. Não é assim. Mas a gente não precisa se revoltar, nem se arvorar contra ninguém que porventura levante qualquer coisa contra nós. Mas ter o respeito de deixar os outros, como o Chico ensinou, serem como quiserem ser. Tendo resignação, tendo humildade, para que a gente possa se harmonizar. Se harmonizar. Porque se a gente já fosse sublimado, nós não nos importaríamos com nada que viesse de ninguém. Mas como não somos ainda, tudo que vem dos outros nos fere profundamente ainda. Quanto mais nos fere, mais demonstra que o outro tem razão. E isso também é uma assertiva das obras de Joana que deixa a gente meio bravo, né? Quanto mais dói, mais verdade é. Né? Porque se não for, como é que você vai se importar com aquilo que não te diz respeito? Não é? Quando acontece um acidente com o filho dos outros, no máximo a gente fica, né? A princípio fala, nossa, aconteceu um acidente com fulano, mas se é com o filho da gente, aí o negócio muda de figura. Não é? Aí a gente arranca os cabelos, né? Sofre, fica desesperado, amargurado, que o filho dos outros seja internado para isso, para aquilo, que tem uma doença na família do vizinho, não tem problema, mas se for na nossa, ou se for em nós, aí o bicho pega. Então, ou seja, quanto mais doloroso é o impacto daquilo que vem dos outros para nós, mais
mais informação a respeito disso, de que o outro tem razão. Nós estamos ainda nos melhorando. E a pessoa muitas vezes toca a nossa ferida, né? Não a ferida do hoje, a ferida do tempo, que está ali camuflada, escondida atrás do nosso verniz, né? Do nosso verniz. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que muita gente na verdade tem medo da repercussão, por exemplo, que um escândalo vai ter quando alguém levanta alguma coisa de ruim que a gente fez. A gente está preocupado, o nosso orgulho, com a repercussão daquilo e não com o mal em si. Então ao invés da gente aproveitar, como diz o Espírito Irmão José, no livro Vigiar e Orar, ele diz assim: se o que falam a teu respeito é verdade, silencia, aproveita a hora da reparação, aceita o acicate das opiniões alheias, aguenta, respeite a oportunidade que a vida está te dando de resgatar moralmente o mal que fez, aceita, e logo o incêndio vai passar, porque não existe combustível que permita que um fogo permaneça para sempre aceso, uma hora acaba. Mas se for mentira, por que te arvoras? Uai, se não tem nada a ver comigo o que estão falando, por que eu estou bravo? Ou seja, não há motivo nenhum em nenhuma das circunstâncias para a gente ficar bravo, ou para a gente ficar irado. Por que a gente fica? Porque no fundo existe razão em relação àquilo que nós estamos recebendo do outro. Então o Chico falava: longe de mim de afastar os martelos, né, os camartelos da vida, que vão me deixar belas cicatrizes. Significa que eu trabalhei, significa que eu fiz alguma coisa, né? A maneira como se conduza, exceção feitas ao autismo, à esquizofrenia e outros males equivalentes, né, responderá pela recuperação da saúde mental ou permanência na alienação ou agravamento da mazela. Como nós nos conduzimos é que vai determinar o nosso futuro, o que vai acontecer conosco, física e espiritualmente. Estávamos conversando ontem no grupo, né, a respeito disso. De alguns espíritos que já acordam no mundo espiritual, já enfrentam imediatamente todas as dificuldades que foram geradas no comportamento indevido aqui. E entram num processo terrível de alienação, de loucura, de sofrimento, né? Mergulham em regiões de dor, de agonia. Ontem a gente estava vendo a respeito de uma moça que ela via, como ela foi educada em religiões que falam do demônio, do diabo, descrevem o diabo, faz toda aquela figuração, ela tinha no psiquismo, por conta dos males praticados, o demônio lá, o diabo do outro lado. E ele ficava sentado num trono, tosco, rabudo, com 2 chifres, vermelho, né, unhudo, aquela coisa toda, olhando para ela e fazendo acenos e sinais. Mas por quê? Porque essa era a crença dela, aliado à consciência de culpa dos processos que a pessoa não foi resolvendo no caminho. À medida que a gente vai deixando passar os efeitos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, nós vamos fixando esses conteúdos na alma. E aí, como um processo autopunitivo, ao desencarnarmos, fazemos o quê? Nos colocamos diante de um tribunal que vai nos fazer sofrer, que vai nos imputar uma pena dolorosa, né? Ela via o diabo. O diabo não existe, tem coisa pior do que o diabo, mas o diabo mesmo não existe, né? Não tem um demônio, um espírito que cuida de um lugar, das trevas, o demônio que fica lá recebendo gente para colocar num caldeirão, cozinhar, essa coisa toda como é que chama? Folclore, né? Lendas, figurações, que na verdade denotam o homem deformado na sua moral do lado de cá, que acaba materializando essa deformação no mundo espiritual. Tem gente aqui na Terra que são os verdadeiros diabos, né? A gente fala: meu Deus do céu, olha que fulano é um demônio, né? O pessoal fala. Na verdade, a pessoa manifesta uma índole muito primitiva, muito ruim. Então, o que acontece com esse espírito quando ele vai para o outro lado? Ele pode tomar essa forma, ele pode tomar a forma da sua maldade, da sua enfermidade moral, né? Mas ele não é aquilo. Aquilo é uma casca só. Vai chegar uma hora que a sua consciência vai chamá-lo à reparação e ele vai ter que se haver com aquela dificuldade e mudar. Não tem alternativa, ele tem que mudar. Agora, no caso da moça, ela não estava nem vendo um espírito, ela estava vendo uma imagem que ela criou na cabeça dela por conta de não ter trabalhado esses conteúdos ruins enquanto estava a caminho da vida, né? Pode falar, irmã. Há muitos anos atrás, eu pensava assim, a pessoa que veio com corrupção, não com corrupção, na Terra, está pouco comprometida. Eu pensava isso.
Não tem nada a ver isso. Não. Sabe que não. Uma pessoa que vem na Terra com um corpo, algum problema físico, ciência, alguma coisa, tá? Ele está mais comprometido do que o corpo são? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Existem muitas formas, né, do espírito fazer o seu resgate, de resolver os seus problemas, né? Se a gente não quiser resolver de jeito nenhum, aí então nós acabamos culminando, né, convergindo para um ponto onde a dor é extremada. Mas se o espírito, apesar de grande devedor, ele resolver, ele se arrepender, como diz o livro Céu e Inferno, o primeiro passo da regeneração é o arrependimento sincero. Ele se arrepender e ele traçar um plano de regeneração para si mesmo, ele vai ter dores no caminho, vai ter dificuldades, mas às vezes muito menores do que ele teria, rebelando-se e não querendo de forma nenhuma enfrentar as suas dificuldades. A sua consciência vai convergi-lo para um ponto de extrema dor. A dor pode ser diluída ou ela pode ser extremada de acordo com a anuência do espírito. Se eu quiser resolver o meu problema, com certeza Deus vai me dar todos os campos de ação que eu precisar aqui na vida para trabalhar aquela dificuldade, né? Então são pessoas que a gente percebe que caminham bem na sua existência, né? E tem problemas, mas vai contornando e vai trabalhando. Agora, o outro, muitas vezes, a gente percebe anomalias físicas e extrema revolta. Geralmente, quando tem a revolta, é porque a coisa foi compulsória. Ou seja, a dor o transferiu para cá num processo extremado. Chegou o momento de não dá mais para prosseguir assim. Então é necessário que se faça a reparação. No processo da expiação, o espírito então enfrenta a dor extremada. Porque não procurou, não quis, não se apresentou para resolver os seus problemas. Para isso tem o arrependimento. Pode falar. O caso de Jerônimo Mendonça, por exemplo, e o caso do próprio Chico, né, que tinha uma série de problemas físicos, né, problemas de vista, problemas vários, né, e não eram tanto espíritos. Isso. O Chico teve ele tomava um monte de medicamentos, né? Perguntado para ele, Chico, como é que vai, Chico? O meu corpo vai mal, mas eu estou bem. Ou seja, o meu corpo não está muito bom, mas eu estou bem. O espírito estava bem, sereno. Então esse é aquele que não esperou a dor extremada. Ele escolheu, fez uma proposta, que resolveu viver essa proposta, tendo também, claro, porque não tem jeito de a gente se livrar daquilo que a gente mesmo construiu. Mas caminhou bem o Jerônimo Mendonça, né, que nós conhecemos a história. Quem quer conhecer a história de Jerônimo Mendonça, é só ler uma obra chamada O Gigante Deitado. Vocês vão encontrar ali uma definição lindíssima da vida de Jerônimo Mendonça, que é um espírito que veio com extrema dificuldade física, mas uma luz imensa como missão, como trabalho. Né? Então vamos lá. Nunca se deve esquecer que qualquer indivíduo em curso em transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre em outras problemáticas geradoras de sofrimento, é o devedor em processo de resgate. É consciência culpada que busca a tranquilidade. Olha só, ou seja, o espírito cansa de sofrer, fala assim, não, eu preciso de uma trégua, eu não aguento mais. Então ele pede, às vezes, um problema extremado, para poder resolver aquilo que está acicatando, né? Então, os transtornos de comportamento, o sofrimento, é um devedor em processo de resgate. Na verdade, estamos todos nessa condição, uns mais, outros menos. A humanidade toda sofre de alguma maneira. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá que toda a humanidade, todo mundo, tem o seu quinhão de paz e de miséria, seu quinhão de sofrimento, né, de alegria, tem os dois lados, né? O consolo é que mais para frente ele diz assim, que se nós formos observar a vida, as alegrias são muito maiores do que as dores, mas o nosso orgulho faz a gente se fixar onde? Na dor, no sofrimento, no desconforto. Como as coisas não vão como nós gostaríamos, a gente se rebela, fica nervoso, briga com os que estão à nossa volta, fere, machuca, fala o que não deve. Então a gente se rebela porque não aceita aquele processo natural de correção que a vida nos propõe. É uma proposta, não somos obrigados a aceitar. Mas uma hora nós vamos nos haver com aquilo que a gente criou. E todo o processo doloroso que se instala em nós não é imposição divina. Não é. Se você tem uma ferida e não cuida dela, o que vai acontecer? Ela vai aumentar. A infecção vai aumentar. Daí um pouco você já está com febre. E ela vai.
Você pode ter uma infecção generalizada e pode desencarnar por conta de uma ferida que um remedinho trataria ela, uma pomada, uma limpeza, né? E um antibiótico poderia resolver. Mas se você deixa, ela vai tomar um vulto que pode culminar com a nossa desencarnação. Uma ferida. Né? No passado era muito comum as pessoas terem um problema de desencarnar com aquele problema porque não tinha tratamento, né? Hoje, a doutrina espírita é um tratamento para as feridas infeccionadas da alma. O Espiritismo nos dá lucidez, nos explica por que aquela ferida está aberta e nos diz como tratá-la. Né? Como tratá-la. As maiores feridas nossas são morais, não são as do corpo. E o tratamento precisa ser moral também. Contra um mal moral, só um tratamento moral. Não dá para a gente tratar um mal moral com pomada, com antibiótico, né? Com remédio, xarope para tosse, não dá. Né? Eu estou com tosse na alma, o xarope daqui do corpo não funciona, não adianta, né? Estou com soluço espiritual, não tem jeito de tomar um remedinho para passar o soluço, não dá. Eu preciso, contra um mal espiritual, uma ferida, uma mazela, somente o remédio espiritual, a medicação espiritual, a medicação moral. A mudança nossa, a transformação moral nossa, trata as feridas da alma. Quando eu passo a fazer a caridade, quando eu tenho coragem de visitar um doente, um necessitado, eu não consigo. Me dá um negócio e ficar lá olhar uma pessoa. Imagina eu ficar olhando uma pessoa, nossa, me dá uma coisa. Engraçado. Para falar mal dos outros, não dá essa coisa, né? Para a gente ficar deitado, dormindo, ocioso, não dá essa coisa, né? Para a gente... Nós temos pudores, temos mal-estar de ver um doente acamado, alguém que necessita aí de uma visita, a gente não tem ideia o que é para uma pessoa que está acamada um momento, uns meia hora, 15 minutos, 20 minutos de uma visita, não tem ideia do benefício que traz para essas pessoas. Nós temos as reuniões mediúnicas, entidades que se comunicam, que a gente visitava, e o relato que eles dão são relatos sublimes do que eles sentiam enquanto nós estávamos visitando eles. Engraçado que a gente fala a mesma coisa, quando a gente chega aqui confortado, fala, nossa, eu vi o fulano assim, olha como minha vida não está muito boa, como eu estou bem, como as coisas estão boas para mim. A gente faz uma comparação no sentido contrário. E para eles narram nas reuniões, vocês não têm ideia como foi bom para a gente a visita de vocês. Como mudou minha cabeça, como mudou meu sentimento. Gente que se sentia revoltada, que fala, não, a vida é boa, está tudo certo, Deus sabe o que faz. A pessoa comunica-se, o espírito comunica-se falando do benefício que aquela atividade teve para ele. Isso é um tratamento para as feridas da alma, dele e nosso. Nós estamos oferecendo para ele a oportunidade de ouvir alguma coisa que vai tratar a sua ferida moral. E nós também. Temos que tratamos as nossas através dos recursos morais. Ouvi uma frase agora de manhã que Deus nos permite vivermos num paraíso, que é a Terra, mas nós nos tornamos a Terra no inferno. É, exato. Por isso que a doença do nosso corpo e da nossa alma. É isso mesmo. O paraíso e o inferno está dentro de nós, né? Não é um lugar, né? Tem gente que não precisa desencarnar para ir para o inferno, já está aqui mesmo. A pessoa já está aqui, né? Já vive aqui, num verdadeiro inferno. Ah, então é isso mesmo, minha vida é um inferno, né? Ninguém gosta de mim, nada dá certo. Não é isso aí que nós estamos falando. Estamos falando do inferno moral. Na verdade, o Espírito transforma a sua vida num verdadeiro inferno, não os outros. Ah, você acabou com a minha felicidade. Ninguém acaba com a nossa felicidade. Quantas vezes a gente escuta a pessoa dizer isso, né? Ah, você acabou com a minha vida. Ninguém pode acabar com a nossa vida. Primeiro porque a vida não acaba. Não tem jeito, a vida não termina. Então ninguém acaba. Ninguém pode nos fazer mal. O mal que nos faz mal é o mal que a gente faz, não é o mal que nós recebemos. Mas se porventura o mal que recebemos está nos fazendo mal, é porque esse mal encontra correspondência em nós mesmos. É uma reação de uma ferida infeccionada que de vez em quando nós ou alguém mexe. Precisa de tratamento. As dores morais, a depressão, a dúvida, a angústia, o sofrimento, o desespero, a irritação, o nervosismo, a ira, precisa de um tratamento moral. Nós não vamos sentar de manhã e falar, amanhã eu quero acordar um anjo, bonzinho, nunca mais eu vou gritar. Acorda de manhã, mulher, cadê o meu chinelo? Já levanta de manhã berrando. Por quê? Porque a ira está onde? Está vendo? Nesta casa eu não consigo ter paz, nem o meu chinelo fica onde eu deixei.
Olha, se eu estou na condição de quem se transtorna por conta de um chinelo, o que eu quero esperar do resto da minha vida? Se eu estou na condição de quem prefere ferir um filho porque ele não fez o dever dele, eu quero esperar o quê dos meus deveres não cumpridos perante a lei divina, diante da minha consciência? Que eu transgrido todo dia enquanto caminho por este mundo de desafios em que me encontro. Se eu valorizo mais as dinâmicas existenciais onde eu estou inserido do que a dinâmica interior que eu preciso modificar e transformá-la numa dinâmica produtiva, conduzindo os meus sentimentos, os meus pensamentos para o otimismo, para a alegria, para a aceitação, para a compreensão, para o perdão, para a tolerância, para o entendimento, o que é que eu quero esperar da resolução dos meus problemas? Vou permanecer aflito. Podemos justificar os nossos atos usando os outros, as coisas como parâmetros para ficarmos muito bem confortáveis na zona de desconforto onde nós queremos ficar. Porque quando fazemos dessa maneira, não ficamos confortáveis. Nós nos instalamos numa zona de desconforto, porque não temos coragem de mudar e acusamos todo mundo. Sentamos num trono de espinhos e dizemos que os espinhos quem nos colocou foram os outros. Então por isso é que nós estamos sofrendo. Se eu não tenho educação para tratar os outros, se eu não tenho respeito, se eu não tenho tranquilidade para viver com o meu semelhante, não é por conta do comportamento dele, é por falta de recursos meus. Se tem espinho no meu leito, que não me deixa dormir à noite, é porque alguma coisa existe na minha consciência que não me permite fazê-lo. Davi, eu não sei se você explicou, eu até deixei passar mais um item que os senhores estão desafiando. Pode falar. Aqui diz o seguinte, no item anterior: a maneira como se conduza responderá pela saúde, recuperação da saúde mental ou permanência na alienação ou agravamento da mazela. Ali diz no meio, exceção feita nos processos psiconeuróticos graves, quais o autismo, a esquizofrenia e outros equivalentes. Poderia explicar para você? É porque a doença mental, ou a doença da mente, ela por si só já é o resgate, né? O espírito que está no processo da doença mental, ele já está no processo do seu resgate pela dor. Ou seja, os caminhos de solução já foram apresentados, não foram seguidos. Então sobra a dor extremada, foi o que nós dissemos. Toda vez que eu não procuro resolver as coisas enquanto eu posso, eu vou culminar com uma dor extremada. Então a esquizofrenia, a loucura, as patologias mentais, elas vêm à conta já de processos expungitivos, ou seja, que estão expungindo, botando para fora o processo doloroso do espírito. Agora, se eu não alterar o comportamento, fatalmente eu vou desembocar num processo desse. Né? Fatalmente eu vou agravar o meu processo, que já é dificultoso. Ou seja, se a vida se apresenta para mim com alguns agravantes, com algumas dificuldades, é um sinal de que eu preciso mudar. Se eu não mudo e o meu comportamento continua sendo um comportamento neurótico, um comportamento desequilibrado, o processo vai se agravar, como a ferida não tratada, né? É a infecção que vai gerar depois o processo, a patologia mental, que é o que ele coloca aqui, né? A maneira como se conduz. Então eu preciso mudar a minha vida, preciso mudar a condução da minha vida. Se eu percebo que tem alguma coisa que não vai indo bem, eu tenho que mudar. Eu devo mudar, né? Deus não me obriga, mas eu tenho. Por que faz exceção do autismo, a esquizofrenia e outros males equivalentes? Porque esses daí já estão no processo expungitivo. O espírito já chegou no expurgo, não tem mais, ele já passou pelo processo onde ele tinha como escolher. Como não escolheu, conduziu-se à loucura. O livro Céu e Inferno diz assim: se alguém é culpado de ter se conduzido, ter suicidado por um processo de loucura ou de algum fator semelhante. Lá ele diz assim, do ato em si não, mas de ter se conduzido até lá é. Ou seja, eu sou culpado de ter me conduzido até a loucura, de não ter no caminho, no processo que dá entre a sanidade e a loucura, eu deveria ter tomado alguma providência, eu não tomei. Eu me deixei conduzir pelo desespero, pelo desequilíbrio, pelo processo da amargura até o desequilíbrio.
aquele desequilíbrio extremado, né? Onde a dor atingiu o ápice dela, o processo extremado. Aí o espírito não consegue lidar mais com aquilo, ele perde o controle. E aí é que nós vemos as patologias, as dificuldades que se expressam através da mente, né? Mas não necessariamente ser um suicida. Não necessariamente, não. Eu citei o suicídio como exemplo para dizer o que o livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno fala a respeito do processo que leva a gente até aquele desequilíbrio extremado, né, mental. Não precisa ser o suicida, qualquer um outro que esteja desequilibrado. Exatamente, qualquer outro. A pessoa esquizofrênica que comete um crime, tá? Agride alguém, mata alguém, e essa atitude? É culpa, é a mesma situação do espiritismo, ele vai do suicídio, ou ele tem culpa? Então, o que o Céu e o Inferno fala, o espírito não tem total responsabilidade sobre o ato em si, mas vai responder pelo ato em decorrência de ter se conduzido até lá. Então ele é culpado do processo que levou ele a perder a sua lucidez, a perder a sua dignidade para cometer o crime que cometeu. Então de alguma forma responde. Não responde pelo ato em si, porque não sabe o que está fazendo. Ele não tem mais parâmetros de avaliação de coisa nenhuma. Mas o processo, ele continua respondendo por aquele crime dentro do processo que o levou àquela situação. E quem sofreu também é o processo. Sim, com certeza. Para serem bem-sucedidos, os mecanismos terapêuticos deverão alcançar o ser real, ou seja, espiritual, propondo-lhe mudança de atitude interior e conduta mental, desse modo renovando-se, dispondo-se ao prosseguimento de uma existência útil. Ah, mas a minha existência é útil, eu trabalho bastante, eu tenho uma vida muito ocupada. Ocupação não é ser útil. Ser útil é disponibilizar-se como ser humano naquilo que se faz. Não adianta fazer muita coisa e não estar em sentimento presente naquilo que se faz. Tem mães e pais, eu vi uma senhora uma vez que veio numa entrevista, ela disse assim, ninguém reconhece o meu trabalho lá em casa. Eu trabalho muito, a minha casa é muito grande, eu não tenho empregado, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer de tudo. A benfeitora me perguntou, pergunte para ela o que é que ela faz pelos filhos dela. E eu perguntei, ela falou assim, mas eu não tenho tempo? Mas então, tudo isso que a senhora está fazendo é inútil, é carregar pedra. Porque a primeira coisa que a senhora deveria fazer é estar presente na vida da sua família, presente na vida dos seus filhos, presente na vida do seu marido, antes do trabalho de querer colocar grãos de poeira um atrás do outro enfileirado, para que tudo fique disciplinado. Mas, muito mais importante do que o tapete fora do lugar, é o ente querido que passou por ele e desarranjou o tapete. É óbvio que nós temos que ter educação de manter as coisas arrumadas para onde alguém arrumou. Mas não pode ser mais importante a pessoa do que a coisa. Porque se mais importante a pessoa do que a coisa, eu vou ficar com a coisa e vou perder as pessoas. E aí vou passar séculos atrás das pessoas tentando achar elas. Onde está fulano? Que fulano sumiu. Mas eu preciso reencarnar, faz 70 anos que eu tenho que voltar para a Terra. Cadê a Margarida, né? Cadê a Margarida? A Margarida está aí? Não está. Falei, cadê o Joaquim? Cadê o Manuel? O Manuel sumiu, ninguém sabe onde ele está. Mas eu tenho que achar o Manuel que eu preciso voltar. Pois é. Vai lá, ó, tem um armário bom lá. Volta com o armário, né? Tem uma cristaleira lá que você mantinha ela bem lustrada, né? Brilhante. Volta lá com a cristaleira. Não tem jeito. É com o Joaquim que você vai voltar. Então as pessoas, nós estamos presentes na vida dos nossos irmãos, estamos presentes de alma naquilo que nós estamos fazendo. Se não estamos, o que adianta ter uma vida ocupada, cheia de coisas, cheia de atender compromissos disso, daquilo outro. O que adianta? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que nós trabalhamos a morrer para aumentar uma fortuna que muitas vezes já é por demais necessária. Já passou do necessário, nós estamos muito mais do que a gente precisa, já extremou. E a gente trabalha a morrer para juntar, botar moeda em cima de moeda de uma montanha que já dá e sobra. Né? Já está sobrando, não tem necessidade de tanto. Poderia trabalhar menos e conviver mais, porque é a convivência que vai nos dar a maturidade espiritual, não é o trabalho pelo trabalho em si. Aí tanto faz você ficar despachando no escritório como carregar pedra, é a mesma coisa. Não há diferença. Se for para não prestar atenção em ninguém, seria melhor ter carregado pedra a vida inteira, pelo menos tinha menos responsabilidades, né? Não sofreria tanto com pressões. Então, a gente tem que estar presente com aqueles com quem nós convivemos.
Senão não adianta ter uma vida ocupada. É uma vida útil. Os Espíritos estão dizendo aqui, a benfeitora, que tem que ter uma vida útil. E uma vida útil não é uma vida cheia de ocupações. Mas é uma vida onde eu, como ser humano, estou presente naquilo que eu faço e na vida das pessoas. Aí é útil, aí é utilidade. Aí quando nós relatamos isso para essa senhora, ela começou a chorar e disse assim, pois isso é verdade. Eu não sei porque que eu trabalho tanto. Ah, mas minha mãe fazia isso, ela me ensinou a fazer assim. Eu falei, então vamos quebrar isso. A senhora vai desaprender o que a sua mãe ensinou e vamos aprender uma outra coisa, o que a doutrina nos ensina. Preste atenção nos seus filhos, preste atenção na sua família. Ela queria valorização pelas coisas materiais que ela fazia. Mas não estava preocupada com ninguém, com o sentimento de ninguém. Pode falar. Eu concordo plenamente com tudo que é história, tá? Mas o grande problema que eu vejo, tá? É o seguinte, a pessoa ter a consciência, como eu falo aqui, da maneira que se conduz. Por que eu vou falar isso? Faz 2 semanas atrás, uma pessoa que já teve o suicídio chegou para mim e falou o seguinte, tá? Eu perdi, assim, tá? E ela falou assim, mas de tudo, tá? Porque fui conversando, eu quero ir embora, ele falou. Mas você quer ir embora para onde? Quero ir embora, quero sumir. Estou eternamente infeliz. Eu, sinceramente, não tenho a experiência, tá? De conduzir uma pessoa dessa, não tenho. Sabe? Olha, você quer ir para um lugar que você nem sabe. E nesse lugar, eu falei, sabe, pode ser até pior para você, com certeza deverá. Você quer assumir. Tipo assim, sabe? Eu gosto de vai no espírito, com a gente lá, você vai. Sabe? É uma maneira de ajudar. Eu não sei, sinceramente, conduzir, não sei. Eu queria trazê-lo para cá. Aí ele falou, não, a minha família católica não admite 100%. Tá? Então, como que a pessoa, nesse estado, essa é a minha dúvida, tá? Como fala aqui, a maneira como se conduz. Ela não sabe o que está acontecendo. Você entendeu? Sabe, tá? Esses problemas. Sinceramente, eu fiquei, meio perdido quando ele fala, não posso ir lá no centro espírita porque eu sou católico, a minha família é católica. Eu falei, mano, você é independente da sua família, não custa nada você me acompanhar, vou te buscar, entendeu? Sabe? No sábado de manhã, você vai, sabe? É uma maneira de você se conhecer mais, entendeu? Sabe? Porque, pelo visto, tá? Você está transtornado. Então, por isso que eu falo para você, a pessoa que está envolvida nisso, eu não sei, tá? É difícil se tirar. Mesmo a gente, às vezes, está envolvido nisso, a gente não sabe disso. Não sei se tem uma explicação para isso. Não é um processo simples, né? As causas que levam a pessoa a querer suicidar-se são muito, muito grandes e transcendem a vida atual. A gente conhece pessoas que têm uma vida maravilhosa e querem se suicidar. Então não é por fatores exteriores, não é por falta de nada aqui no mundo material, né? É por alguma coisa que lhe falta na alma. Valores que a pessoa não construiu, que agora não consegue sustentar a vida dela. Ninguém pode se abrigar embaixo de uma casa que não construiu. Eu tenho um terreno, mas eu não edifiquei nada. Chego ali com as minhas malas e vou entrar onde? Não tem a casa. Aí eu me sinto o quê? Desabrigado, desamparado. E quando as intempéries chegam, a chuva, o frio, o que eu quero fazer? Eu quero fugir daquela situação. Eu não quero ficar ali. Ali não tem nada que me agrade. Mas foi uma construção que eu não fiz. Por isso que, agora, deixar as malas no chão e sair à caça de tijolos, de materiais para construir essa casa agora, é o que a gente não quer fazer. Então o nosso orgulho, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele faz a gente não querer saber como sair daquela situação. O problema é esse. Nós não queremos saber como sair, porque é mais fácil lamentar. É mais fácil culpar os outros, é mais fácil culpar Deus, é mais fácil culpar todo mundo do que aceitar que as condições de paz, de felicidade, de harmonia que eu não tenho é por culpa minha mesmo, por eu não ter construído. Então é muito mais fácil transferir, né? Fazer de coitado. Eu já vi gente falar assim, eu vou me matar e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vão ver o que vai acontecer para ele, né? Não para mim, mas vou me matar e aí tá bom, vocês vão ver como é que vai. Ou seja, quer se suicidar inclusive para punir os outros, para que os outros se sintam culpados, né? Responsáveis. Então nós temos dificuldade em assumir a responsabilidade da nossa vida. Então é mais ou menos assim, a gente chega num terreno, bota as malas no chão e cadê a casa? E aí não tem como se abrigar, né? Você fez o que você entendeu, que é o que está certo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala
que para os incrédulos ou para aqueles que necessitam, eles dizem assim: tragam-os às nossas reuniões e nós saberemos como tocar os seus corações. Mas a pessoa precisa querer vir. Você não tem como trazer amarrado, obrigar. A pessoa precisa ter um pouco de disposição, querer vir. O problema é que a maioria de quem entra nesse estado não quer ajuda. Não quer ajuda. A ajuda ela fica sempre sendo feita de fora para dentro, mas de dentro para fora não acontece nada. Então você ajuda a pessoa o quanto você pode, faz tudo que pode, e no momento que você descuida, ela se mata. No momento que descuida, ela comete o ato. Porque não está havendo um trabalho de dentro para fora. Ninguém tira ninguém intimamente do lugar que a pessoa não quer sair. Nós só saímos de onde a gente quer sair. Porque o contrário, né, o contrário disso acontece. Ou seja, quando você quer alguma coisa na vida, você vai ao inferno e consegue o que você quer. Tem gente que foi ao outro lado do mundo atrás de um sonho. Se ralou, foi pegando carona e viajou daqui e pulou de lá. Levou 2, 3 anos para chegar onde queria. E foi. E fez o que queria e voltou. Para aquilo que a gente quer, a gente empenha todas as forças, faz tudo que pode, tudo que não pode. Né? Agora, para aquilo que não interessa, para aquilo que para a gente não tem, que nós achamos que é os outros que tem que fazer e nós não temos, que a vida tem que dar, a gente não tem que fazer esforço, a gente não move uma palha. E aí, naturalmente, nós culminamos um processo de autodestruição. Então tem que haver a colaboração da pessoa, ela tem que querer. Ninguém ajuda quem não quer ajuda. Ninguém ajuda. O médico, ele te dá a receita da medicação, a medicação pode ficar lá sobre o armário e você não tomar a medicação e morre. Com a medicação ali do lado. Mas aquele que quer, faz até automedicação, né? Aquele que quer se curar, ele se medica sozinho. Vai lá na farmácia, ó, me dá o remédio tal, o remédio tal, o remédio tal. E toma, nem sabe se vai dar certo direito, mas ele toma. Porque esse está querendo, ele não quer morrer, ele quer curar. Agora, o que não quer, você pode dar na boca dele, que igual criança. Cospe tudo. Tenta dar xarope para a criança que não quer tomar, ela cospe tudo, lambuza tudo, né? O Luiz outro dia estava com uma bermuda branca e foi tentar enfiar um xaropinho, o Levizinho chorando que não queria, um xarope na boca dele. Ele fez uma caqueira que lambuzou tudo a bermuda dele. Cai, esparramou tudo. Não quer. O que quer, compra até sozinho. O que não quer, não toma nem o que é prescrito. Então não adianta, né? Enquanto a gente não querer realmente resolver os nossos problemas, nós não vamos resolvê-los. E os outros não vão resolver por nós. Né? Lamentar não vai adiantar. O suicídio não vai adiantar. O espírito vai chegar do outro lado e ele vai perceber que o processo ficou pior. Que se ele estava alguns passos atrás do lugar onde ele deveria estar, agora ele está mais 2 atrás do lugar onde ele já estava distante do ponto onde ele deveria estar. Ou seja, tem que reconquistar agora o prejuízo, né, desse espaço em relação à existência. Então a gente precisa querer resolver os nossos problemas, né? E quando a dor se apresentar, quando o constrangimento aparecer, precisa ter disposição de alma, precisa falar, não, eu quero resolver, eu vou buscar ajuda, eu vou pedir a Deus, eu vou trabalhar, eu vou conseguir sair desse quadro, eu vou conseguir. Não se colocar na condição de coitadinho, não. Nenhum de nós é coitadinho, nós não somos assim, né? Deus não olha pra gente e fala, ai que peninha, meu filhinho está sofrendo. Pelo contrário, ele fala, tem um filho que está precisando de ajuda. E às vezes a ajuda é o remédio amargo, é o remédio, nós estamos dentro de uma prova, pedimos a Deus que nos tire a prova, seria como a injeção dolorida que o médico receita, que você tem que levar o seu filho para tomar a injeção, você vai chorar junto com ele, mas você vai ter que deixar ele tomar a injeção, porque senão ele vai morrer. E você não deixa ele tomar? Ainda segura as perninhas dele. E ele vai gritar e você vai chorar junto, né? Você vai chorar junto. Levar o teu filho para a cirurgia, ter uma mãe que eu conheço, que é amiga minha, que com 3 meses de idade levou a filhinha para a sala de cirurgia para operar o coração. 3 meses. Você imagina uma criancinha que você se afeiçoou, saber que o peitinho dela vai ser aberto com 3 meses de idade? O desespero dessa mãe. Mas ela queria que a filha fizesse o quê? Que a filha vivesse. Então, para que a filha possa viver, ela levou a filha para o centro cirúrgico. Ela não tinha alternativa. Deus faz isso conosco. Muitas vezes a dor que nos acicata, o desespero, a dificuldade que nos chega, está nos acontecendo pela bondade de Deus que permite que nós extirpemos o mal que está em nós, para que a gente possa ser feliz, para que nós possamos ter vida. Jesus não disse, eu vim para que tenhais vida, mas vida plenamente. Não é uma vida, uma mescla, uma ilusão de vida, é vida plena. Para ter vida plena, tem que fazer as cirurgias íntimas, cortar, tirar,
E isso gera sofrimento. Porque são processos infeccionados, né? Processos morais que só podem ser tratados com outro processo moral. Não tem medicação para isso. A medicação é moral. É a transformação moral. O desejo de ajudar os outros, o desejo de se melhorar, do bem, do amor, da caridade, da mudança do comportamento, do sentimento, do pensamento. Toda essa mudança gera o benefício que altera a nossa natureza profundamente. É a cirurgia delicada, mas por mãos muito hábeis, né? Que vai fazer o corte o menor possível, né? E vai tirar lá a anomalia, corrigir, suturar, pronto, tá ali. Calma, calma que vai cicatrizar. A gente tem um pouquinho de paciência, cicatriza, passa, tudo passa. O Chico falava, tudo passa. O momento doloroso fica para trás. Não é, né? Eterno, né? Nada é eterno, tudo passa. Só o espírito é eterno, a alma, né? A alma não acaba nunca. Mas tudo na Terra aqui, tudo passa. Então, se a gente tiver paciência, aquela página vira, né? Quando eu ia fazer alguma cirurgia, eu sempre tenho um dispositivo psicológico que eu sempre uso. Vou falar assim, nossa, a cirurgia vai ser o dia 10 agora, desse mês agora, dia 10. Eu já ficava pensando, nossa, eu queria estar no dia 10 do mês que vem já. Eu ter passado, né? Eu queria já estar no dia 10 do mês que vem. Não falar assim, eu não quero, não vou fazer. Não, mas já projetar, né, para frente, como eu vou estar o mês que vem? O mês que vem eu vou estar bem, já vou estar sem esse problema, já vou estar feliz, vai estar tudo tranquilo. Projetar tranquilidade, harmonia para frente, né? Nossa, lá o mês que vem vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. Porque tudo passa, tudo fica para trás, né? Deus cuida de nós, não estamos à deriva. Muitas vezes a pessoa chega a essa situação, talvez eu estou pensando assim, porque ela não consegue vislumbrar utilidade naquilo que ela faz para as pessoas. E ela concentra, de repente, por dificuldades, às vezes, de empreender aquilo que ela está fazendo, ela joga para si a incapacidade de fazer melhor. Eu estou colocando isso porque nessa semana eu visitei uma escola em Suzanápolis, onde eu encontrei um professor que estava afastado há dois anos já por conta disso. Chegou a ponto de buscar até suicídio, ele tinha vontade de matar a pessoa que estava ao seu redor, né? E eu disse para ele assim, olha, você precisa fazer uma coisa que eu penso, agradecer o fato de você estar aqui, agradecer a sua esposa, que você mesmo disse que te ajudou muito, o seu filho, que também te ajudou muito, agradecer a eles por estar aqui e agradecer pelo fato de você estar podendo moldar seres em formação. Você está dando uma contribuição positiva a essa galera aqui. É importante que você agradeça a Deus por isso, por esse trabalho. Levante-se e faz isso todos os dias. Eu penso que com certeza você vai mudar todo esse processo, né? Porque você está confiando naquele ser que nos colocou aqui e que nós estamos aqui para isso, para ser útil aos outros, às outras pessoas. E ser útil, você né? Está fazendo isso. Ser útil é estar presente. Não é simplesmente Exatamente. E falei, realizar a tarefa. Esse tempo que você ficou afastado, você fez falta aqui. A maioria das pessoas, quando elas fazem falta em algum lugar, pode ter certeza que não foi pelo trabalho delas. Não é pelo trabalho. Porque ninguém é insubstituível. Em qualquer campo que seja, ninguém é insubstituível. Uma mãe, um pai, um trabalhador, um irmão, um amigo, ele não faz falta pelo que ele fazia, mas pelo que ele era como ser humano. É a pessoa. Ele é um excelente profissional. É a pessoa que nos faz falta.
Mas a profissão, a excelência da profissão está mais no sentimento do que na especialidade que ele ocupe. Porque a especialidade se adquire, mas a excelência do sentimento só com muito esforço, com muito exercício de amor, de determinação, né? Ter a excelência do conhecimento não é difícil. Basta que a pessoa se anime, inclusive motivada por recursos financeiros maiores, ela pode buscar o aperfeiçoamento da profissional. Mas estar presente de sentimento é mais complicado, porque exige uma outra especialização, que somente a vontade, a boa vontade, o desejo de participar da vida dos seus irmãos concede à criatura. Então, nesse sentido, é importante que nós, então, abracemos a causa do amor, para que tudo quanto exista à nossa volta tenha sentido. Deus é Pai, e como Pai deseja que nós sejamos felizes, mas também, como todo pai, ele não poderá e não fará as lições pelo seu filho, não poderá respirar por ele, não poderá escolher por ele, não poderá vivenciar as suas experiências por ele, mas poderá estar presente em cada uma dessas etapas da sua existência. Aprendamos a estar presentes na vida das pessoas, aceitando-as como elas são. Se você sente que o teu filho é fracassado, lembre-se, o problema do fracasso ou do sucesso é um problema dele, mas de ser pai, de ser amigo, de ser irmão, de dedicar-lhe todo o amor que te seja possível, é um problema seu, é um problema nosso. Assim, aproveitemos a oportunidade de colaborar com nossos irmãos, oferecendo-lhes o nosso coração, nosso sentimento, até mesmo a nossa sofreguidão, quando em lágrimas, solidários à dor de quem cai, oferecemos a mão amiga, o ombro reconfortador, a palavra reanimadora, a atadura para cobrir a ferida que se fez. Ouçamos a voz veneranda e bela de nosso bom pastor, Jesus de Nazaré. Ele que deixou as paragens elevadas e sublimadas da espiritualidade e veio ter conosco, por muito nos amar, não para tirar os males que sobressaem-se na nossa tessitura comportamental ou tirar dos nossos ombros os fardos que nós mesmos ali amontoamos, mas para nos dar a possibilidade de fazê-lo, sendo o caminho, a verdade e a vida por onde devemos caminhar, e nos tirarmos todas as sobrecargas que impedem-nos a nossa caminhada feliz. Ouçamos a voz sublime e bela, quando Ele nos diz: vinde a mim. Quem observa-lhe os ensinamentos, procura-lhe sempre, como amigo e companheiro de jornada em todas as horas e necessidades. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua paz.